Capítulo 112. Nova meta. Ele estendeu demais o soco. Não se esquive, Arthur. Esconda-se e entre. Seu chute foi muito alto. Ela está desequilibrada. Explore isso. O gancho esquerdo foi antecipado. Incline a cabeça para trás 1 polegada. Esse golpe é lento o suficiente. Eu preciso pegar. Pare. Segure a palma da mão e torça. Cuidado com a rasteira, mas não pule. Há um ataque de acompanhamento que estará esperando se você o fizer. Vá em direção ao chute onde não tem muito poder. Um ataque vem de trás. Não perca tempo olhando para trás. Use a sombra dele. Há um chute vindo na direção do rosto e outro apontado para as costelas. Seus ataques estão se tornando mais coordenados. Eu preciso abaixar meu corpo para desviar do chute apontado para minha cabeça e o bloquear apontado para as minhas costelas. Use a força do chute para ser empurrado para longe da atual posição desvantajosa. Tempo. A voz de Cordry trovejou, deixando todos nós congelados. Droga. Tão perto. Nós poderíamos ter ganhado se você tivesse nos dado mais 1 minuto, mestre. Dos 4, apenas Tassi não disse nada, apenas estalou a língua em satisfação antes de se virar. Chega. São 4 contra 1 e todos vocês ainda se atrevem a reclamar depois de não conseguirem acertar um único e sólido golpe em Arthur? Eu deveria ter retreinado vocês desde o básico. O Azura de 4 olhos repreendeu. Voltando sua atenção para mim, ele me lançou um sorriso de reconhecimento. Como você está se sentindo, Arthur? Retornando seu sorriso, eu respondi, sacudindo a dor ardente no meu pulso por bloquear o último ataque. Nunca estive melhor. Cerca de 4 meses se passaram no mundo exterior, o que significa que eu havia treinado no Reino das Almas por quase 4 anos, graças ao Aether Orb. Embora meu corpo tivesse envelhecido apenas 1 ano fisiologicamente, um pouco mais de 3 anos se passaram sob o treinamento e a tutela de Cordry. Nestes 3 anos, eu não fiz nada além de aperfeiçoar meu corpo, meus reflexos e minha perspicácia em combate. Meu 14º aniversário tinha passado recentemente e era óbvio o quão forte eu havia me tornado, a ponto de minhas habilidades de combate anteriores parecerem tão coordenadas como as de uma criança aprendendo a andar. Cordry também ajudou a refinar minha mana para ajudar no combate, mas não havia me ensinado nada de novo. Se foi por causa de diferenças fisiológicas entre humanos e azuras, ou apenas o fato dele não querer, ou não ter permissão para transmitir as artes de mana do clã e estes a um membro que não seja do clã, eu escolhi não perguntar. Apenas confiei em Cordry e absorvi o que ele ensinou. Até hoje, eu não tinha certeza do que exatamente eram as artes de mana do clã e estes e o que ela era capaz de fazer, mas isso não importava. Apenas o fato de eu ter progredido para esse nível de combate físico era algo pelo qual eu estava agradecido. À medida que o reino da alma em que estávamos treinando ficou escuro, abri meus olhos para a visão familiar da caverna em que estive fisicamente ao longo do ano. Mais uma vez obrigado por me ajudar a treinar, pessoal. Levantei-me e acenei respeitosamente para as 4 crianças do clã estes. Depois do primeiro ano dentro do reino da alma, a disputa com apenas Tassi provou ser limitada. Então Cordry trouxe mais parceiros de treinamento para o ponto em que eu estava lutando em pé de igualdade com Tassi e 3 outras crianças azuras da raça Panteão. É claro que os 4 não estavam constantemente dentro do reino da alma como eu tinha estado. Por causa dessa injustiça, como eles constantemente apontavam, eu tinha conseguido alcançá-los eventualmente. Os 4, incluindo Tassi, mantiveram-se afastados de mim fora do treinamento, muitas vezes demonstrando seu descontentamento ao pensar em ajudar uma raça menor a treinar. Não ajudou o fato que eu me tornei mais forte que eles. Claro, isso estava considerando o fato de que eles não tinham permissão para usar suas habilidades ao máximo. Cordry deixou explicitamente claro que deveríamos usar mana apenas para fortalecer nossos corpos. Qualquer coisa fora disso seria considerado jogo sujo. Mestre Cordry, obrigado por me treinar até agora. Eu me virei e me curvei respeitosamente depois que nós 2 saímos da piscina de líquido azul de volta dentro da caverna. Foi um prazer para mim também, respondeu Azura de cabeça raspada. Dando ao meu corpo um alongamento completo, me virei para enfrentar o Windson. Quanto é a próxima parte do nosso treinamento? Eu perguntei enquanto procurava mentalmente os sinais de Sylvie. No ano anterior, não fui capaz de sentir, muito menos de me comunicar com meu vínculo. Tornou-se um costume procurá-la toda vez que era expulso do reino da alma, mas cada tentativa era infrutífera.
Hã? Ah, em breve começaremos a próxima parte do treinamento. Windson tinha o mesmo olhar perspicaz que Cordry, o que me confundiu. Eu levantei uma sobrancelha, mudando meu olhar para a frente e para trás entre os dois Azuras. Está tudo bem? Nada está errado. Cordry respondeu enquanto inclinava a cabeça, me estudando como uma obra de arte abstrata. É só que você não mudou, concluiu Windson. Meu coração começou a bater mais alto com suas palavras. O que não havia mudado. Meu pensamento inicial se voltou para o meu núcleo de mana, mas não podia ser isso. Meu núcleo de mana havia avançado recentemente, saindo do amarelo claro inicial e entrando nos últimos níveis do estágio amarelo claro. Significado: eu tinha passado mais do que um estágio completo, começando no estágio amarelo sólido em que eu estava antes de iniciar meu treinamento aqui. Windson também vinha para o reino da alma para assistir o progresso do meu treinamento de vez em quando, para que ele estivesse bem ciente do meu nível. Arthur, embora o treinamento sob o Aether Orb possa ser tremendamente benéfico, é estritamente proibido o uso em crianças ou até em adultos jovens. Você pode adivinhar por quê, certo? A diferença de tempo entre os dois reinos pode causar um deslocamento psicológico em uma pessoa que ainda não desenvolveu seu estado mental totalmente, explicou Windson. Na verdade, eu era firmemente contra o uso do Aether Orb, confessou Cordry. Até Lord Indrat estava um pouco relutante em fazer você treinar usando ele, com medo das consequências. No entanto, devido ao déficit de tempo antes da guerra, não havia escolha. Surpreendi-me quando soube que Lord Indrat estava preocupado com o meu bem-estar. Essa não foi a impressão que recebi quando conheci ele. É por isso que estou um pouco surpreso com o fato de que não há mudança em você, Arthur. Seu discurso, seu comportamento, sua mentalidade, eles não são diferentes do que eram antes do início do treinamento, começou Windson. Essencialmente, 4 anos se passaram desde que você entrou, mas nem durante o período em que foi trazido para cá, nem agora, você exibiu alterações que uma criança normal deveria ter tido. Eu pensei sobre isso por um momento. Fazia sentido agora. Porque Cordry não tinha deixado Tassi e os outros filhos do clã e estes permanecerem no reino das almas. O único motivo pelo qual não fui afetado por esse fenômeno foi porque eu já tinha a mentalidade de um adulto desde o meu nascimento neste mundo. Windson, você mesmo disse que me sentia diferente das outras crianças. Eu estava bem adiantado na minha idade, mentalmente, por quase toda a minha vida, para o ponto em que me acostumei a agir propositadamente igual às pessoas da minha idade, para me adaptar, socialmente, respondi por fim. Bem, isso pouco importa para nós. De fato, é melhor que esse regime de treinamento não produza ramificações indesejadas. Windson olhou atento a princípio, mas relaxado quando ele soltou um suspiro. Cordry, obrigado por gastar muito do seu tempo e energia treinando Arthur. Qualquer outra pessoa, até entre os Azuras, seria inferior aos seus conhecimentos em combate, de curta distância, acrescentou Azura, voltando-se para Cordry. Não, obrigado. Arthur precisa ser bem treinado para ter uma chance contra esses vira-latas. Cordry colocou uma mão firme no meu ombro e apertou. Lembre-se de que os magos de Alacria foram ensinados e guiados por Azuras. As artes de mana nesse continente são gerações mais avançadas do que Indica tem. Portanto, não fique confiante demais com o fato de estar recebendo esse tipo de treinamento. O rosto geralmente indiferente de Cordry enrugou-se sem uma expressão azeda. Me frustra profundamente que nossas mãos estejam amarradas assim, mas se não queremos uma guerra que pode destruir cada pedaço de terra em que vivemos, cabe a você e seus colegas lutarem. Depois de nos despedirmos, Cordry e seus 4 alunos saíram primeiro, deixando apenas Windson e eu dentro da caverna de treinamento estranhamente silenciosa. Quando me sentei no chão frio da caverna, esticando meu corpo enquanto espreitava de vez em quando Windson, não pude deixar de tentar adivinhar o que o Azura estava pensando enquanto ele me olhava tão de perto. Tentando quebrar o silêncio palpável e espesso, perguntei a Windson algo que estava desesperadamente em minha mente. Então, você ouviu alguma notícia de Sylvie? Ela está bem? Lady Sylvie vai ficar bem. Ninguém ousaria maltratar os parentes diretos de Lord Indrat além do próprio Lord Indrat, respondeu ele casualmente, apesar do fato de que a última parte de sua declaração enviou uma pontada de preocupação pelo meu estômago. Optando por não me debruçar sobre esse assunto por mais tempo, simplesmente assenti e continuei esticando meu corpo.
Por eu não estar usando meu corpo fisicamente dentro do reino da alma, ele ficou rígido. A massa muscular não havia diminuído devido ao líquido misterioso em que eu estava submerso, mas eu havia notado que meu cabelo tinha crescido muito mais do que eu estava acostumado. Eu ainda não conhecia todas as habilidades do Aether Orb, mas a chance de treinar nessas condições provavelmente nunca mais voltaria, então eu tinha que tirar o máximo proveito disso. Aqui. Acabei de receber isso de um mensageiro de Lord Indrat. Parece que Aldir escreveu sobre os eventos que estão acontecendo em seu continente atualmente. Eu pensei que você poderia estar interessado. Windson falou uniformemente enquanto me entregava alguns pedaços de pergaminho cheios até as bordas com uma escrita imaculada. Foi a primeira vez que recebemos qualquer tipo de informação de Dikaten. 4 meses se passaram desde que eu comecei meu treinamento e quanto mais tempo passava, mais me preocupava com o bem-estar de todos. A guerra já havia começado. O que eles estavam fazendo para se prepararem para as próximas batalhas? Que medidas eles estavam tomando para se protegerem? Perguntas como essas e muitas outras encheram minha cabeça, muitas vezes me distraindo durante o treinamento, até que eu era trazido de volta à realidade pelos 4 alunos ou o próprio Cordry. O que Cordry disse antes de partir me causou arrepios na espinha em uma realização repentina. O continente de Alacria certamente estava mais avançado em manipulação de mana do que Dikaten. Mesmo com a ajuda de Azuras agora ensinando um punhado de magos capazes sobre como utilizar melhor sua mana, não seria suficiente se os exércitos do inimigo fossem verdadeiramente tão fortes quanto eu imaginava que fossem. Nesse sentido, muitas vezes pensei que meu treinamento com Cordry era um uso ineficiente do tempo. Claro que o que eu aprendi me faria um ótimo combatente em qualquer campo de batalha, mas considerando minhas capacidades, às vezes me perguntava se seria melhor aprimorar minha utilização de mana de longo alcance. É claro que conjurar não era minha especialidade, mas sendo quadra elementar e a quantidade de mana bruta que eu possuía em comparação com outros magos, senti que seria melhor aprender a nivelar os campos, em vez de destruir os inimigos ao meu redor, um de cada vez. Mas pensando no meu passado como líder, não foi o número de soldados que representou as maiores ameaças. Não, os que apresentaram a maioria dos problemas eram quem os liderava e uns poucos combatentes de elite capazes de penetrar em nossas forças. Eu não poderia me preocupar com cada peixe insignificante. Eu teria que confiar em nosso exército para lidar com eles. Deixando de lado minhas preocupações, peguei ansiosamente o papel de suas mãos e inalei as palavras escritas no papel amassado. Parecia que havia sido informado aos superiores que Goldsky era anteriormente uma espiã enviada diretamente pelo clã Vritra em nome de Alacria. Uma grande parte do relatório escrito de Goldsky informava sobre a estrutura política de Alacria, o que me surpreendeu por ser ela quem que me falou da poderosa ligação que a impedia de ter a intenção de revelar informações. Deixei de lado minhas suspeitas por enquanto e concentrei-me novamente no relatório. Por causa da inegável presença de Azuras em Alacria, grande parte da hierarquia havia se centrado em torno da pureza no sangue de alguém. Basicamente, quanto mais alguém estivesse próximo da linhagem Azura, maior seria o status que essa pessoa teria naquele continente. Parecia bastante simples e superficial, mas Dikaten ou qualquer outro mundo era diferente. É claro que a pureza da linhagem não era tão aparente em nosso continente, mas era bastante fácil. Era só observar a distinção entre os de sangue nobre e as pessoas comuns. Eu estava disposto a apostar que, quanto maior a pureza de seu sangue de Azura, mais fortes seriam suas habilidades como mago. Como se passaram algumas gerações, era fácil prever que haveria uma divisão clara de classes baseada apenas nesse fato. O relatório continuou dizendo que ela própria possuía um conhecimento muito limitado, além da hierarquia geral das figuras de elite que o próprio Agrona teve cuidado em criar e montar, mas uma parte chamou minha atenção. Então as informações que a direita Cynthia Goldsky nos forneceu, essas chamadas 4 foices, devo assumir que esses serão meus alvos? Perguntei sem tirar os olhos do relatório. Aldir observou mais adiante que, dentre os possíveis obstáculos, esses chamados foice e seus respectivos retentores sob seus comandos eram de maior prioridade. Sim. Mas continue a ler. O que a espiã Alacria, Cynthia Goldsky, mencionou a seguir é preocupante, para dizer o mínimo. Fiz o que ele me disse e, com certeza, o próximo parágrafo do relatório me fez xingar. Com base na pureza da cor, densidade e concentração da mana remanescente no fragmento de chifre recuperado do local onde a lança
A Leatrice Khan foi morta. Godsky afirmou que pertencia a um sangue primordial retentor do nível de uma das 4 foices. Eu li em voz alta. Eu assumi que o sangue principal era alguém com sangue misto, mais especificamente, sangue de basilisco. Me lembrei da noite em que vi os restos de Alea. Ainda me lembrava das últimas palavras que trocamos depois que ela me deu o fragmento que Godsky mencionara. Isso significava que havia um retentor para cada uma das 4 foices. 4 retentores capazes de facilmente despachar uma lança e mais 4 que estavam em um nível acima delas. Lendo mais adiante, havia pouca coisa que possuía alguma importância. Havia menções de navios blindados sendo construídos a partir de uma coalizão entre os humanos e os anões, bem como fortalezas imponentes sendo construídas em torno das cidades abrigadas. Aldir também escreveu as histórias que recebeu de avistamentos de alguém que talvez fosse de Alácrea, mas fora o fato de que havia uma tensão clara em todo o continente, mas nada tinha acontecido. Eu só podia começar a imaginar a escala desta guerra iminente. Não era uma simples guerra entre 2 países rivais. Isso seria 2 continentes enormes enviando milhões de soldados para lutar por suas terras. Depois de soltar um suspiro profundo, juntei os pedaços de pergaminho e os empilhei cuidadosamente antes de devolvê-los ao Windsor. Havia uma mistura de emoções se formando dentro de mim. As notícias de Dikaten definitivamente deixaram minha mente à vontade. O conhecimento recém-adquirido por outro lado, o poder de nossos inimigos me causou um calafrio na espinha. No entanto, apesar disso, fiquei empolgado e determinado. Eu finalmente tinha um objetivo, um número sólido de inimigos para trabalhar. Seria difícil lidar com todos eles, mas eu não estava lutando contra drones aleatórios ou oponentes que eu não sabia nada. Agora eu tinha um objetivo e meus alvos. Windsor, vamos começar a próxima parte do treinamento, afirmei, levantando